Então hoje é a lição 3, certo? Igreja, agência evangelizadora. Texto áureo, texto bem conhecido de Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verdade prática: a Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Vamos ler agora Atos 1, do 1 ao 14, a leitura bíblica de hoje. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Amém. Introdução. A agência de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação no dia de Pentecostes até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Então, como todos nós sabemos, a igreja é a agência evangelizadora, né? Quando diz por excelência, significa que não tem ninguém mais que tenha essa responsabilidade, somos nós, né? A gente não tem como passar para outra pessoa, não são os anjos que vão vir aqui evangelizar. Deus diretamente ele pode até se revelar a alguém, e ele às vezes ele faz isso, por meio de sonhos, de revelações, mas o meio que Deus quer usar, as pessoas com quem ele quer contar, somos nós, né? Somos a igreja. Então é a agência evangelizadora, como diz aqui, conhecida antes de tudo por seu amor às almas perdidas. Então a igreja sempre teve essa característica, sempre teve essa função de evangelizar, e foi conhecida por esse amor às almas perdidas, por esse amor às pessoas. Essa questão de amar as almas perdidas, irmãos, é para ser algo natural. Às vezes não flui naturalmente da igreja, mas isso acontece quando a igreja está fria, quando a igreja está distante de Deus, quando a igreja não está andando realmente do jeito que deveria andar. Então, uma das primeiras coisas que acontece é o amor por Deus e o amor às almas esfriar.
É uma das primeiras coisas que acontece. Mas quando a igreja está cheia do Espírito, andando realmente na presença de Deus, o amor às almas perdidas é algo natural, é uma característica da igreja. Sempre ela foi conhecida por isso, por essa vontade de querer alcançar os perdidos, de querer alcançar aqueles que estão sem Cristo. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Ou seja, a tarefa básica é evangelizar, é alcançar as pessoas com o Evangelho. Se a gente deixa de fazer isso, a gente perde a nossa característica principal como igreja. A gente deixa de ser reconhecido como corpo de Cristo, porque a principal função do corpo de Cristo aqui é alcançar outras pessoas para fazerem parte desse corpo. Se a gente simplesmente passar a fazer, como muitas igrejas fazem, igrejas que se dizem cristãs, simplesmente se reunir no templo para adorar a Deus, fazer eventos, fazer vários tipos de coisas, reuniões sociais, cultos ali só para nós, e esquecer a missão de alcançar os perdidos, a gente se perde como igreja. A gente é como se não fosse mais igreja, virasse um clube, uma reunião social, uma reunião de pessoas que se confraternizam, mas não vai ter a característica de igreja. Porque a grande característica de igreja é você estar preocupado com quem está perdido, em anunciar o Evangelho, em pregar para aquele que não conhece a Cristo. Essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre refletindo como igreja, e eu digo pessoalmente, nós individualmente, a gente está se perguntando, olhando para nós mesmos e se perguntando diante de Deus: Senhor, será que eu estou vivendo como igreja realmente? Será que eu estou cumprindo a minha missão, fazendo parte desse corpo, procurando evangelizar, procurando alcançar os perdidos, contribuir com isso? Ou será que como igreja eu estou em falta, estou falhando, estou em falta com o meu Senhor, né? Deixando de anunciar o Evangelho? Porque essa é a grande característica da igreja. Nesta lição veremos que, frente à grande comissão, não temos alternativa se não cumprirmos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da igreja. Menos que isso é inaceitável. Interessante isso aqui que ele diz, irmãos. Nós, nesses dias que nós estamos vivendo, e eu creio que vocês concordam, né? Que nós estamos vivendo dias difíceis. A cada dia os dias estão mais difíceis. A cada dia, aquela palavra de Paulo lá em 1 Timóteo, se não me engano é capítulo 4, que diz que nos últimos tempos os dias serão difíceis, que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, e dá várias características das pessoas. Nós estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo uma grande apostasia. Muitas pessoas saindo da igreja, abandonando a fé em Cristo, a incredulidade aumentando, a frieza espiritual aumentando. A cada dia mais aumenta nas pesquisas, não sei se vocês acompanham, o número daquelas pessoas que se dizem sem religião, não querem igreja nenhuma, não querem religião. E outra coisa também, muito aumenta cada dia mais o número de desviados, o número de pessoas que não estão mais na igreja, não querem saber de fazer parte de uma igreja evangélica. Eles até se denominam cristãos, dizem que conhecem a Cristo, mas não querem nem conversa com a igreja. Se fosse pegar todo esse povo, irmãos, que está desviado, e se formasse uma denominação, seria uma das maiores denominações do Brasil. Então muita gente está se afastando de Deus, está esfriando, os dias são maus mesmo. O pecado está se multiplicando, a iniquidade. E aí, diante dessa situação, o que a gente vê? A necessidade urgente. Não é pouco não, irmãos, é urgente, uma necessidade grande da gente evangelizar, da gente pregar o Evangelho como nunca houve. E a necessidade vai aumentar mais ainda, porque Jesus está bem próximo. Creio que os irmãos creem nisso também, está cada vez mais perto. Nós vemos os sinais, nós olhamos os tempos e vemos que Jesus está realmente próximo.
cerco está se fechando, o diabo está agindo mais furioso do que nunca para destruir a vida das pessoas. Então, não existe outro momento mais propício, urgente, necessário do que esse. Da gente se despertar, da gente acordar do sono e realmente fazer diferença. Fazer diferença no mundo. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Procurar alcançar as pessoas de todas as maneiras que a gente puder. Como ele diz aqui, com ousadia, com energia, com amor. Se voltar mesmo a essa missão evangelizadora e viver como igreja de Cristo. Isso é mais necessário do que nunca. E isso, irmãos, essa questão de viver a evangelização, eu vejo como um dos principais sinais de avivamento. Você quer medir se uma igreja é avivada? Se você mesmo é avivado, você mede isso principalmente pelo seu amor aos perdidos, pelo seu desejo de evangelizar. Quando um cristão é avivado, quando a igreja é avivada, há um desejo enorme de evangelizar, de alcançar os perdidos, porque essa é a missão principal de Cristo. Então, quando você está cheio do Espírito, cheio da vida de Deus, do poder de Deus fluindo em você, um dos primeiros efeitos é você querer ser como Cristo e alcançar aqueles que Ele ama, aqueles por quem Ele morreu. Então, um dos primeiros sinais de avivamento. Se você vê uma igreja apática que não evangeliza, ou alguém que não evangeliza, que não está preocupado em pregar os perdidos, é porque o negócio está sério. Está precisando de um reavivamento, essa igreja, a pessoa. Porque isso é uma das grandes características. Junto com outras coisas, questão de oração, de amor à palavra, são meios de você, sabe, medir, assim, se há um avivamento na igreja, na vida pessoal de cada um. São essas coisas, não é esses movimentos que muita gente faz na atualidade, movimentos de eventos nas igrejas, eventos mundanos, carnais, coisas, atividades nas igrejas que parecem às vezes espirituais, mas são só misticismos, coisas de homens, doutrinas humanas. Isso não é avivamento. Avivamento não é simplesmente emocionalismo, não é gritaria, não é pular, não é rodar, cair no chão. Isso não é avivamento. Avivamento é você ser realmente transformado por Cristo na sua essência e você viver como Cristo viveu, amando a Deus, querendo mais de Deus e querendo pregar o Evangelho aos perdidos. Isso é que é avivamento. E se você for analisar, poucas igrejas vivem isso. É ou não é verdade? Que igrejas que você vê tomadas de sede, assim, de amor por ganhar almas? É difícil, irmãos. Eu lembro das igrejas que eu conheço, algumas igrejas que eu já visitei, outras por onde eu passei e congreguei um tempo, que eu conheço atualmente. É difícil você ver uma igreja voltada mesmo para missões, querendo alcançar os perdidos, sabe, cheia desse avivamento de Deus, se preocupando com isso. Hoje as igrejas dão ênfase a muitas outras coisas. Tem igreja que não se fala nem em missão, que não se fala nem em evangelização, nem existe esse departamento, entre aspas, na igreja. A igreja vive de eventos, vive de oba-oba. Muitas igrejas estão assim hoje, preocupadas só em funcionar como se fosse um clube para satisfazer os seus membros e não está preocupado com quem está morrendo sem Cristo. Que igreja você vê preocupada em fazer missões, em enviar missionários, em abrir trabalhos em lugares onde Cristo quase não foi anunciado ainda? Por exemplo, no interior do Ceará, no interior do Nordeste, enviar missionários para outros países. Que igreja você vê preocupada com isso, fazendo isso? É difícil. Hoje em dia, irmãos, o negócio está sério. E às vezes as pessoas ainda pensam que o Brasil está passando por um avivamento. Tem gente se convertendo? Tem, mas tem muita gente também entrando na igreja sem nem se converter. E tem muita igreja muito cheia, muito lotada, mas vivendo longe dos princípios do Evangelho. Longe. Sabe, no dia que tiver um avivamento mesmo aqui no Brasil, irmãos, a gente vai ver a diferença do que é um avivamento de verdade. Leia, procure ler.
sempre aconselho isso. Leia as biografias de pessoas de Deus durante a história dos avivamentos, para você ver como é um avivamento. Que a gente vai olhar e vai ver assim, meu Deus, a gente nunca viveu isso aqui, a gente não sabe o que é isso não. Pessoas se convertendo, as pessoas evangelizando, um grande mover do Espírito influenciando a cidade toda sendo impactada, sendo transformada, igrejas realmente se enchendo de gente para ouvir a palavra, e gente se convertendo o tempo todo, e a igreja com sede de pregar, de evangelizar, e pregando com poder, com ousadia, e Deus confirmando ali, manifestando a sua glória. Irmãos, é algo maravilhoso, algo realmente lindo. E alguém pode até pensar, Deus não faz mais isso hoje não, irmãos. Por que Deus não faz? Será que Deus mudou? Vocês acham que Deus não pode fazer mais isso? Ou será que o problema é a gente? O que vocês acham? Será que Deus não pode mais hoje trazer um grande mover do Espírito? Porque Deus, irmãos, é o mesmo. O amor pelas pessoas não diminuiu. O amor pelo mundo perdido de Deus não diminuiu. E a urgência hoje ainda é maior. Então, se não acontece um grande mover do Espírito, levando as pessoas a evangelizar, aí aos perdidos, o que está acontecendo é que nós não estamos se colocando no lugar, deixando Deus realmente nos despertar para a gente viver isso, para a gente entender que isso é uma realidade que pode ser desfrutada por nós, algo que pode acontecer no nosso meio. Se a gente acordar e perceber, Deus, isso é para mim, eu posso viver isso também, e começar a buscar, Deus pode fazer na nossa vida a diferença. Quando você olha, por exemplo, trazendo para a nossa igreja, que é o meio que a gente conhece, eu não sei quantos membros tem aqui na igreja, mas talvez em torno de 100, não sei, mais ou menos, aproximadamente. Você acha que para uma igreja de 100 membros, quando a gente se reúne para evangelizar, geralmente vai 4 pessoas em média? Você acha que isso é um sintoma bom ou um sintoma ruim da igreja? Você acha que isso é um sinal de avivamento? Ou um sinal de que alguma coisa está errada? Eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que eu estou exagerando? Não, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Porque se a evangelização é a principal missão da igreja, por que quando a evangelização é uma das coisas que a igreja menos abraça? É uma questão da gente pensar se é a tarefa mais importante. E eu estou perguntando isso não é porque eu sou o líder de evangelismo, não. Deus sabe, mesmo que eu não fosse, eu ainda acho que essa é a tarefa mais importante da igreja. É o trabalho mais importante da gente realizar. Vai estar falando sobre isso em outro ponto aqui, mas estou só já dando uma adiantada, né? A tarefa mais importante da gente realizar é essa. Você pode ter qualquer ministério, qualquer chamado, qualquer coisa que você realize na obra de Deus, mas independente do seu chamado, do seu ministério, do serviço que você preste na igreja, sobre cada um de nós pesa a obrigação de pregar o Evangelho. Sobre cada pessoa há esse chamado. Ninguém pode dizer que não, eu não faço parte disso, isso aí é só para a liderança da igreja, para os missionários. Não. Cada pessoa da igreja foi chamada para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para ser um discípulo que faz discípulos. Então nós precisamos nos questionar nessas coisas. Vamos ver ponto 1. A fundação evangelizadora da igreja. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais os instruiu acerca da fundação pentecostal da igreja e sobre a evangelização mundial. Ponto 1. A resposta escatológica. Pouco antes da sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que, naquele momento, a sua preocupação não deveria ater-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer.
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Não há tempo a perder. Sabemos que em breve Jesus virá e precisamos evangelizar hoje. Então os discípulos estavam preocupados aqui com a restauração do reino a Israel, e Jesus disse: olha, não se importem com isso. Cabe ao Pai saber os tempos e as épocas. A missão de vocês agora, que vocês têm que se concentrar, é evangelizar, é anunciar o reino de Deus. Foi isso que Jesus fez ali com eles, deu essa ênfase na evangelização. Então, a evangelização é a principal preocupação da igreja hoje. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós anunciamos o evangelho aos perdidos. A resposta pentecostal. A resposta do Senhor aos seus discípulos não foi apenas escatológica, mas pentecostal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir, em sua plenitude, o mandato evangelizador da igreja. Esse aqui é outro ponto importante, essencial, que eu quero parar um pouquinho nele aqui para a gente refletir. Veja que Jesus disse em Atos 1:8: vocês vão receber poder, a virtude do Espírito, quando ele descer sobre vós. E aí só depois é que ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Por que ele fala antes do recebimento de poder? E diz que só depois é que a gente ia ser testemunha. Você já parou para analisar a construção da frase ali, porque Jesus falou assim? É óbvio, né? Porque a gente precisa de quê para poder alcançar as nações, alcançar o mundo com o Evangelho? Né? Foi o que ele falou aqui que precisa. O poder do Espírito Santo. Sem o poder e a unção do Espírito Santo, vocês acham que a gente consegue fazer alguma coisa? Irmãos, sem o poder de Deus, nós podemos até fundar uma igreja, começar um ministério, manter uma igreja. Mas, digo para vocês, será algo humano, carnal, sem vida, sem presença de Deus. Porque encher um local de gente, fazer uma obra, não é difícil não. Sem o Espírito Santo você consegue isso. Você vê aí os testemunhos de Jeová, os mormons, os muçulmanos, os hindus. Cheio de gente seguindo essas religiões. Eles têm o Espírito Santo? Não tem. Fazer um ajuntamento de pessoas sem o Espírito Santo não é uma coisa impossível não. Agora, formar um grupo de pessoas para realmente ser como Cristo, fazer a diferença de verdade no mundo, levar realmente o Evangelho e essa pregação produzir fruto, fazer a diferença na vida das pessoas, precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito. Sem isso, nós não podemos fazer nada. É claro que a palavra em si, a palavra de Deus tem poder, é óbvio. Às vezes alguém, mesmo sem poder nenhum do Espírito, lê uma palavra ou prega uma palavra e alguém pode se converter por causa da palavra de Deus, que é poderosa. Mas os frutos são muito menores do que quando a igreja está cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, pregando o Evangelho. A diferença é gritante. Sem o poder do Espírito, irmãos, é como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando ele fala sem mim, inclui aqui também, obviamente, o Espírito, o Consolador que ele enviaria e enviou no lugar dele, que ele disse: enviarei outro Consolador para ficar junto com vocês, e eu irei para o Pai. Então, sem Jesus, sem o Consolador, que é o Espírito Santo, a igreja ela não consegue fazer a obra na carne. Irmãos, é uma das piores coisas que tem, porque você gasta muita energia, você perde tempo e não produz fruto como deveria produzir. É igual você querer andar com um carro
com a roda quadrada. Você já imaginou uma situação dessa? Você gasta uma força enorme no motor, de gasolina e tudo, e o carro praticamente, se sair do canto, vai ser quase nada. A igreja é do mesmo jeito. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue, irmãos. Sabe, nós precisamos acordar para isso. Entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Nós já ouvimos várias mensagens aqui sobre questão de você ser cheio do poder de Deus, você ter o Espírito Santo. Nós já conhecemos, nós sabemos que precisamos disso. O que a igreja precisa hoje é acordar. É nós sacudirmos a nós mesmos, dizer para nós mesmos: acorde, isso aqui é para você viver isso, para você ter isso na sua vida. É nós olharmos para nós e vamos dizer: Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não vivo isso? Por que as pessoas no passado viveram isso? Por que tem gente na igreja que vive isso? Por que eu não tenho? E se perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não tenho o poder do Espírito? Por que eu faço a obra, não acontece nada? Não se converte pessoas não são edificadas, pessoas não crescem. O que está acontecendo? O que está errado? Nós, irmãos, não podemos nos conformar. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja, ela se conforma, ela aceita a situação de não ter o poder do Espírito. Ela aceita. É como se ela dissesse para si mesma: está tudo bem, não tem problema não, a gente caminha sem o Espírito mesmo, sem o poder, e continua a obra, continua fazendo, que a gente usa a nossa inteligência humana, a nossa capacidade de fazer eventos, de arrebanhar pessoas, de animar o povo, e continua sem o Espírito. Mas essa não é a vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos nos despertar e entender que a gente precisa disso. E se a gente não tem, parar para pensar: o que está errado? O que está errado comigo? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu não tenho esse poder? Se Deus disse para mim que me revestiria de poder, que daria o Espírito, e o Espírito é um Espírito de poder, e me daria poder para pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz em João 15:5 também, que aquele que está em Cristo, aquele que está em mim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que a gente não produz fruto? Sabe, a gente devia se perguntar: por que pessoas não se convertem através da minha vida? Por que eu não estou ganhando uma alma para Cristo? Por que nada parece estar acontecendo? São coisas, irmãos, que eu estou fazendo isso aqui, estou jogando assim isso para vocês se questionarem, porque eu mesmo me questiono na minha vida isso frequentemente. Cada vez que eu prego ou evangelizo, e pelo menos aparentemente, às vezes a gente nem vê, mas aparentemente não se converte ninguém, não acontece nada, eu tenho me perguntado: Senhor, o que está errado? Não é possível ser assim. Sabe, eu tenho andado, irmãos, muito insatisfeito comigo mesmo. Eu digo isso para vocês, confesso. Eu não quero ter um ministério infrutífero. É uma das coisas que eu tenho mais dito para Deus: Deus, eu não quero ter um ministério infrutífero. Eu não quero pregar e ninguém se converter. Eu não quero evangelizar e ninguém se converter. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que se converter. Alguém tem que ouvir aquela palavra e acontecer alguma coisa. É promessa de Deus, irmãos. Deus prometeu que a gente daria fruto, que pessoas se converteriam. Nós vemos na história que isso aconteceu na vida dos apóstolos, na vida de homens e mulheres de Deus durante a história, que buscaram, foram cheios do Espírito, e Deus fazia coisas maravilhosas, eu digo, nem tanto de milagres, mas de vidas se convertendo a Cristo, e a gente não vive isso, e a gente se conforma em ser assim. Quando a gente não deveria se conformar, a gente deveria, sabe, determinar no nosso coração: Deus, eu vou te buscar até essa situação mudar. De ter o poder do Espírito Santo. E Deus tem falado muito ao meu coração. Não sei o que Deus quer fazer na minha vida exatamente, né? Eu sei que Deus quer fazer mais.
me dar uma vida diferente, encher mais do poder de Deus. Mas Deus tem me levado muito a buscar isso. Uma coisa que eu tenho clamado muito a Deus, que eu creio que é promessa de Deus para cada um de nós, e nós não podemos aceitar não ter, se conformar em não ter, porque Deus quer que a gente tenha. Deus quer, irmãos, que essa igreja produza frutos, que pessoas se convertam, que quando a mensagem for pregada aqui, vidas se rendam aos pés de Cristo, que quando a gente sair para evangelizar, as pessoas sejam tocadas, quebrantadas, aceitem Jesus, se convertam. Essa é a vontade de Deus. Se isso não está acontecendo, é momento, sabe de quê? De cada um de nós colocar o nosso joelho no chão, chorar e clamar e dizer: Deus, o que está acontecendo? Senhor, muda essa situação, muda a minha vida, muda a minha história, muda a história da minha igreja. Senhor, preciso, Deus, mudar, eu preciso sair dessa situação. Só que o que acontece é que a gente se conforma, a gente aceita viver sem o Espírito. Sabe, tem um livro muito bom que eu aconselho para os irmãos lerem, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, de Charles Finney. É um livro bem antigo. Charles Finney foi um dos grandes evangelistas da história. E ele escreveu esse livro, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, falando como você alcançar uma vida cheia do Espírito. Irmãos, quando você lê a história desse homem, você fica pensando assim. Às vezes você pensa: não, isso aqui deve ter sido inventado, essa história. Não deve ter acontecido isso mesmo não, na vida de alguém. Como é que esse homem viveu isso? Irmãos, só para você ter uma ideia do que acontecia na vida dele, para você ver como a gente não desfruta do poder de Deus. Ele era tão cheio do Espírito Santo, que quando ele ia para uma cidade, no caminho, antes dele chegar na cidade, a cidade já começava a ser convencida do pecado. As pessoas já começavam a se quebrantar. A atmosfera da cidade já começava a mudar. As pessoas relatavam isso para ele depois. Quando ele chegava lá, as pessoas já estavam quebrantadas. Quando ele abria a boca para evangelizar, eram multidões de gente se convertendo. Não era pouco, não era muito. E não eram palavras extremamente teológicas, complexas, complicadas, não. Era ele abrir a boca para dizer simplesmente que Cristo morreu pelos nossos pecados, se arrependam, vocês precisam de Deus, pronto. Fazia-se um rebuliço na cidade por causa disso. Conta a história que uma vez ele chegou numa fábrica e ele nem conseguiu falar nada, porque era uma fábrica de tecelagem. Quem conhece uma tecelagem sabe que o barulho é enorme, você não consegue ouvir nada por causa das máquinas. E estava um barulho enorme. Ele chegou lá nessa fábrica, nem chegou a pregar. Quando ele chegou na fábrica, as pessoas sentiram a presença de Deus tão grande que começaram a chorar, se quebrantar. Foi preciso o patrão fechar aquele setor para as pessoas ouvirem o Evangelho. As pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e se converteram. Um monte de gente. Diz a história que quando ele começou o ministério dele nos Estados Unidos, havia 200 mil pessoas que eram cristãs. Quando ele terminou o ministério dele, havia mais de 1 milhão de pessoas convertidas a Cristo, servindo nas igrejas. Imagine, de 200 mil para 1,5 milhão. Agora olha como é que era a vida dele. Ele conta na biografia dele que ele sempre estava cheio do Espírito, do poder de Deus. E quando ele sentia que por algum motivo essa unção parecia ter ido embora, que ele estava fazendo a obra e sentia que nada acontecia, que ninguém se convencia do pecado, não produzia fruto, o que é que ele fazia? Ele se retirava, se voltava para Deus, dobrava seu joelho e começava a clamar, suplicando a Deus, até Deus derramar sobre ele de novo do poder do Espírito Santo. Enquanto Deus não enchia ele do Espírito, ele não ia fazer a obra de novo. Clamando o tempo todo para Deus voltar a dar aquela unção sobre ele. E aí ele ia renovado de novo para fazer a obra. Nós deveríamos ser assim, irmãos. Agora o que acontece? A gente ora uma vez, dizendo: Senhor, me dá mais do teu Espírito, da tua presença, eu preciso. Aí não acontece nada e a gente se conforma. A gente pensa assim: não, acho que Deus não quer me dar nada não. Acho que Deus não quer fazer nada na minha vida não. Vou continuar do mesmo jeito. E continua a vida do mesmo jeito, sem poder de Deus, sem unção, sem amor às almas perdidas, sem nada. A gente aceita: não, deve ser o normal, deve ser assim.
Porque Deus, irmãos, espera que a gente tenha fé, que a gente persevere, que a gente creia, que a gente continue até receber. Porque é vontade que Deus nos dá. Agora, ele não é como comida instantânea, não. Me ensine hoje que você começa aqui a preparar e de repente recebe. As coisas de Deus não são assim. Principalmente se você não tinha de jeito nenhum, demora-se um tempo para você começar a viver isso, mas você tem que buscar e continuar e perseverar até você ter aquilo que é a vontade de Deus para nós, irmãos. Nós não podemos deixar de buscar e aceitar não ter, porque Deus quer dar, Deus quer nos fazer diferentes, Deus quer que a gente produza fruto. Eu estava lembrando de uma pregação que eu vi de um pregador chamado Leonard Ravenhill, não sei se vocês conhecem, mas ele dizendo assim, que às vezes Deus, ele retira a sua unção de uma pessoa, ou ele não dá logo a sua unção, porque ele está provando para ver se realmente a pessoa deseja aquilo, ou se a pessoa vai dizer para si mesmo, não, eu vou continuar sem a unção mesmo, vou continuar na carne e vou fazer a obra de Deus assim. Deus não quer que a gente diga isso, Deus não quer que a gente pense assim. Deus quer que a gente coloque no nosso coração, Deus, eu vou buscar até ter. Igual Jacó disse com o anjo, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. Buscar até receber. Não é que você vai passar 24 horas por dia orando, mas ore mais, busque mais, e sempre com esse propósito no coração, em mente, de obter, até você receber de Deus. Irmãos, é incrível assim, quando você vê uma pessoa realmente pregando no Espírito, você sente a diferença. Eu não sei se os irmãos param para observar essas coisas. Quando você vê uma pessoa pregando, evangelizando, na unção do Espírito Santo, é diferente. É diferente. Eu lembro, sabe, quando eu estava numa viagem missionária para Iguatu, e aí tinha um grupo de pessoas evangelizando lá no interior, e eu estava andando junto com uma senhora de uma igreja de Fortaleza, e eu lembro que quando essa mulher chegava numa casa e quando ela começava a evangelizar, irmãos, era tão diferente. Às vezes a gente chegava para evangelizar com outras pessoas numa casa e a pessoa estava falando de Cristo, mas você não sentia assim aquele poder de Deus. Mas eu lembro que essa mulher, quando ela abria a boca dela e começava a evangelizar, as pessoas começavam a chorar, se quebrantar, e a gente mesmo que era cristão, que estava junto com ela, sentia o fluir de Deus assim incrível, sabe? E ela não falava coisas mirabolantes não, mas era unção, um poder. Você vê, por exemplo, esse pregador que eu citei, Leonard Ravenhill, às vezes eu oro a Deus, Senhor, eu queria ser como esse homem, como muitos outros homens de Deus, pregar dessa maneira. E eu busco isso na minha vida. Eu creio que eu não tenho como eu gostaria, mas eu tenho esse objetivo na minha vida. Quando você ouve esse homem pregando, bote no YouTube alguma vez para você ver. A maioria das mensagens é em áudio, mas tem umas mensagens em vídeo também. Obrigado. Tem umas mensagens em vídeo também. Leonard Ravenhill. Ele era inglês, morreu no ano de 94, mas estava morando nos Estados Unidos. Quando você ouve esse homem pregando, irmãos, parece que a palavra de Deus está entrando no seu coração como se fosse uma flecha. Chega, você sente assim o Espírito de Deus tocando em você, incomodando, sabe, como que a palavra tivesse, igual como diz mesmo na palavra, com um martelo que esmiuça a penha, quebrando assim você. Palavra realmente com poder. Tem uma mensagem que ele prega na internet, o nome é até Agonia. Irmãos, ele prega essa mensagem, as pessoas no meio do culto começam a chorar, a gemer, se quebrantar, gritar, sentindo assim o poder de Deus através da mensagem. Eu fico assim, meu Deus, que coisa incrível. Eu fico pensando, eu nunca vivi uma coisa dessa, eu preciso disso, eu quero isso. Mas a igreja hoje, irmãos, aceita não ter isso, como se isso fosse, como se o que a gente vive, sem ter o Espírito, sem ter a unção, fosse o normal. A gente aceita como se fosse o normal, é normal assim mesmo, irmãos. A gente vem para o culto, não se converte em ninguém. A gente evangeliza, não se converte em ninguém. É assim mesmo. Os tempos são difíceis, é o pecado. Não, irmãos, somos nós que precisamos mais nos dobrar diante de Deus para que a nossa evangelização seja eficaz, para que a nossa evangelização produza fruto.
eles teriam de testemunhar em ambientes hostis, como Jerusalém, em lugares nada amistosos, como Samaria e finalmente até os confins da terra. Portanto, o poder do Espírito era-lhes imprescindível. Você lembra da história, né? Quando Pedro prega o primeiro sermão dele, o que acontece no primeiro sermão de Pedro? Quase 3 mil almas. Você imagina um sermão se converter 3 mil almas? Aí a gente pensa assim, irmãos, foi só naquela época, não acontece hoje não. No país de Gales, no ano de 1904 aproximadamente, teve um avivamento lá, eu estava lendo, em 2 semanas se converteram 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. No ano de 1904, agora, recente. É porque a gente pensa que isso só acontece com o apóstolo Pedro, só com o apóstolo Paulo. Por que não pode acontecer conosco? Deus pode nos usar também, irmãos. Agora vá ver como esses homens buscavam a Deus. Buscavam, tinham sede, eles queriam realmente viver aquilo na sua vida. Ponto 3, a fundação da igreja. Passados 10 dias desde a ascensão do Senhor, os discípulos achavam-se reunidos num só lugar, quando veio o Espírito Santo sobre eles. Revestidos de poder, passaram a falar noutras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja. Esse texto aqui se refere ao que eu falei. A fundação da igreja foi pentecostal e evangelizadora. Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão se buscarmos e vivermos no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será eficiente. Então é o que a gente tem dito até agora. Sem o poder do Espírito, a evangelização jamais será eficiente. Eu lembro, irmãos, que conta-se a história de pessoas assim que, quando eles chegavam às vezes numa cidade, os evangelistas, e não se convertia ninguém, o que eles faziam? Eles não achavam que isso era normal, como a gente hoje acha que é normal, né? Evangelizar, pregar e não se converter ninguém. O que eles faziam? Dobravam o joelho dele, começavam a orar e clamar a Deus, chorando, dizendo: Senhor, me dá almas. Tinha uns que diziam assim: Senhor, me dá almas, senão eu morro. Senhor, eu quero ver vidas se convertendo aqui. Me dá essa cidade para ti, Deus. Que essa cidade possa se converter. E aí, quando eles se levantavam para pregar, cheios do poder de Deus, cheios da unção, Deus fazia maravilhas. Se convertiam pessoas, acontecia coisas maravilhosas. Ponto 2. A missão prioritária da igreja. Quando a igreja evangeliza, cumpre integralmente a sua missão, pois integralmente promove o ser humano. Ponto 1. Evangelização. A igreja, tão logo foi estabelecida, saiu de imediato a proclamar o Evangelho, pois ganhar almas é sua prioridade máxima. Quanto mais evangeliza, mais o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Eu estava me lembrando aqui de uma frase do pastor Augusto Nicodemos, não sei se vocês conhecem, pastor da igreja presbiteriana. Ele dizendo assim, sobre essa pregação de Pedro que se converteu 3 mil pessoas. E ele falando, é interessante que em uma pregação se converteu 3 mil pessoas. Hoje nós pregamos 3 mil sermões para se converter uma pessoa. Não tem alguma coisa errada, irmãos? Qualquer pessoa pode observar e perceber que tem alguma coisa errada. Porque em uma pregação se converte 3 mil. Hoje a gente prega 3 mil sermões para se converter uma pessoa. São mensagens atrás de mensagens, pregação atrás de pregação, e sem ninguém se converter. É normal? Não é a vontade de Deus. E eu digo isso, pregação não só de culto aqui, mas a gente pregando em qualquer lugar, pregando em culto campal, ou pregando com um amigo no trabalho, ou pregando na rua, em qualquer lugar que você está anunciando o Evangelho. É a vontade de Deus que se convertam pessoas. A oração daqueles crentes pela evangelização do mundo era tão poderosa que certa vez fez tremer o lugar
onde estavam reunidos. Alguém abra aí esse texto de Atos 4:31 e leia ele aí, por favor. Olha, veja que coisa interessante que fala aí nesse texto. Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja só, irmãos. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O lugar se tremeu, houve um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus? Porque foram cheios do Espírito Santo. Isso foi que levou eles a ter ousadia. Agora veja o que eles estavam orando antes. Versículo 29. O que eles pedem? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A oração pedindo para ser usado por Deus, para pregar, para evangelizar com ousadia e ser usado por Deus por meio de milagres e sinais. A igreja precisa manter o Pentecostes genuíno, sem misticismo, sincretismos e sem alvos mercadológicos. O que é misticismos aqui que ele está falando? Vocês sabem? Quem arrisca responder? Não tem problema se responder errado não. A gente está aqui para aprender mesmo. Arrisca aí. O que é? Não é bem isso não. Misticismo vem da palavra mística, coisa mística, mágica. O que é os misticismos que existem hoje nas igrejas? Misticismos, irmão, se refere a práticas aparentemente espirituais, que vêm do Espírito, que vêm de Deus, mas que na verdade são práticas carnais, humanas, emocionais, em alguns casos até, não todos, influenciados por espíritos malignos, práticas que imitam o agir do Espírito, imitam a verdadeira espiritualidade, a verdadeira unção do Espírito, leva as pessoas a muito emocionalismo, sabe? Muita gritaria, pessoas ficam às vezes rolando no chão, ficam imitando animais, fica às vezes falando em línguas sem ser realmente línguas de verdade, tendo revelação que não é revelação de verdade, tendo profecia que não é profecia de verdade. São coisas místicas, misticismos, como acontece em religiões pagãs. Tem misticismos, tem práticas que parecem espirituais, parece que está havendo uma visitação sobrenatural, há transes, há euforias, emocionalismos, até em religião pagã tem isso, e às vezes tem igreja evangélica que tem esse tipo de coisa, mas não é o Espírito Santo. Então o misticismo é quando acontece um mover assim, que parece do Espírito, mas na verdade é carne, é emoção, é meninice. O misticismo é isso. São práticas místicas, de coisas místicas, mágicas. Acontece em muitas igrejas esse tipo de coisa, e as pessoas confundem isso com avivamento, com uma manifestação genuína do Espírito. Uma manifestação genuína do Espírito, irmãos, como eu disse para vocês, é o que a gente vê na palavra. Tem que haver arrependimento, mudança de vida, conversão, a pessoa se voltar para Deus, para a palavra, para a oração, para servir, para pregar o Evangelho. Isso é fruto de um avivamento genuíno, é isso. Se isso não acontece, pode ter certeza, não é o Espírito que está operando. Se Cristo não é glorificado, se a igreja não é levada para buscar mais a Cristo, a querer ser mais de Cristo, viver Cristo, não é o Espírito. Por quê? Porque o Espírito veio para glorificar Jesus. É o que Jesus mesmo disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito vem para glorificar Jesus, levar as pessoas para mais perto dele. E sincretismo, vocês sabem o que é sincretismo?
Se fala muito sincretismo religioso. Sincretismo já é mais o que o irmão Francisco falou, de mistura de religiões, mistura de doutrinas ou práticas pagãs com as doutrinas e práticas genuinamente cristãs. Isso é sincretismo. Muitas igrejas têm sincretismo. Às vezes tem igrejas que têm práticas que são bem mais semelhantes com a macumba, com o espiritismo, do que com práticas cristãs. Quer ver um exemplo? Bem conhecido de todos nós. Coloque o seu copo com água e beba o seu copo com água na hora que eu fizer essa oração. Isso é sincretismo religioso. Isso é paganismo. Esse negócio de copo com água você vê, por exemplo, na macumba, as pessoas colocando água para os demônios supostamente beberem. Não existe isso na igreja cristã, irmãos. Beba um copo com água enquanto eu faço essa oração e você vai ser abençoado por essa água que foi abençoada em cima. Invencionice, irmãos. Isso é prática pagã. E tem igrejas que às vezes tem esse tipo de prática, esse tipo de coisa, que imita práticas genuinamente cristãs, é sincretismo religioso. Você vê a igreja, às vezes, as pessoas tudo vestidas de branco, como se fosse pai de santo. Isso é sincretismo religioso. Às vezes existem cultos onde você vê o jeito das pessoas se comportarem, as pessoas parecem que estão em transe e girando assim de uma maneira, sabe, meio assim sem sentido, que quando você olha um culto, entre aspas, na macumba, não tem diferença. Se você fizer uma comparação, a maneira como algumas pessoas às vezes se comportam em alguns cultos supostamente pentecostais. Então esse tipo de coisa, às vezes, isso é sincretismo religioso. Isso não é... E às vezes há nas igrejas esse tipo de coisa. Por isso que ele está falando aqui que nós precisamos manter o Pentecostes genuíno. O que é o Pentecostes genuíno? É o verdadeiro mover, verdadeiro agir do Espírito, sem mistura com coisas humanas. E quando ele diz sem alvos mercadológicos, o que é isso, sem alvos mercadológicos? Essa aqui é mais fácil. Questão financeira. Querer alcançar mercados. Hoje em dia, irmãos, tem muita gente que o objetivo delas nas igrejas é lucro, é vender CD, vender CD de pregação, de música. O objetivo é ganhar dinheiro através das suas mensagens, dos seus shows, cobrando cachês altos. O objetivo é mercado, é alcançar o mercado, é conseguir dinheiro, é vender aquilo que foi dado de graça. O objetivo de muita gente é esse. E isso não é uma operação genuína do Espírito. E nós deveríamos, irmãos, nunca compactuar com esse tipo de coisa, para que a gente não venha de repente ser achado em culpa diante de Deus junto com essas pessoas que mercadejam a fé. Porque quando alguém vende, entre aspas, o Evangelho, aquilo que ele recebeu de graça, por que ele está vendendo? Porque tem quem compre, tem quem banque ele, tem quem pague pelo que ele está oferecendo. Então a gente nunca deve ser cúmplice disso. Não participe de coisas, de show, de pregação, de gente que você vê que é mercador da fé, que está preocupada em ganhar dinheiro, que está preocupada em arrecadar dinheiro para si, para enriquecer, usando o Evangelho como meio. Não compactue com isso. Não divulgue, não vá, porque isso que a pessoa está fazendo não agrada a Deus. Isso é prostituição espiritual. Isso é abominação diante de Deus. Você cobrar para pregar. Não que eu não creia que a pessoa deva receber alguma coisa. Por exemplo, só para a gente entender isso aqui. Se eu chamo um pregador lá de São Paulo para vir pregar na minha igreja, é óbvio que eu tenho que pagar a passagem dele e dar hospedagem. Isso é óbvio. Eu não posso querer que ele venha de graça para cá.
Mas a questão é que muitas vezes ele vem e a igreja tem que pagar a hospedagem, tem que pagar a viagem e ainda tem que pagar um cachê para ele de muitos mil reais que ele cobra. Ele não vem para pregar de graça. Ele não vem para dar de graça o que ele recebeu de graça. A igreja tem que pagar isso. É por isso que você vê muitas vezes congressos cobrando preços absurdos em mensagens, em shows. Por quê? Para cobrir a despesa que tem que pagar do pregador, do cantor. Eu acho isso um absurdo, irmãos. Eu digo para você, eu não pago para ouvir pregação, não pago. Eu deixo os irmãos livres para terem suas opiniões e meditarem nisso, se você quiser pagar para ir ou não, mas cada um sabe de si. Mas eu particularmente não pago para ouvir mensagem. Eu não vejo Paulo cobrando para pregar na igreja de Corinto. Vou pregar lá em Roma, vou pregar, vocês têm que pagar tanto, vocês têm que... Onde é que existe isso na Bíblia? Paulo muitas vezes não aceitava receber nem o sustento, ele não aceitou receber nem o sustento da igreja de Corinto, porque ele não queria ser pesado à igreja de Corinto. Ele recebeu de outras igrejas, por exemplo, da igreja de Filipos, dos filipenses, ele recebeu sustento. Mas da igreja de Corinto, como ele viu que a igreja tinha alguns problemas com relação a essa questão, ele não aceitou nem que a igreja de Corinto desse nada para ele. Ele disse que ele pregava o evangelho lá às próprias custas dele, trabalhando com as próprias mãos, para não ser pesado e sem querer receber nada deles. E hoje os mercadores da fé estão aí cobrando preços altíssimos para pregar o evangelho. Isso é um absurdo. Pessoas que começaram bem humildes e hoje são estrelas, pop stars, mega pregadores, que tem até uma mensagem boa, entre aspas, mas que estão corrompidos pelo dinheiro. Tem alvos mercadológicos. E a gente tem que ter o cuidado para nunca cair nesse erro. Por conseguinte, nenhum evento eclesiástico é tão importante quanto a evangelização. A igreja deve sair às ruas, aos becos e às comunidades pobres e esquecidas, a fim de anunciar a Cristo a todos, em todo tempo e lugar. Irmãos, isso aqui é interessante. Nenhum evento eclesiástico é tão importante quanto a evangelização. Ou seja, nada que a igreja realize de eventos ou qualquer outra coisa é tão importante quanto a evangelização. Não existe obra mais importante na igreja do que a evangelização. É o que deveria ser prioridade sempre. É anunciar o evangelho aos perdidos. Nada pode substituir isso. Nada pode ser mais importante do que isso, anunciar o evangelho aos perdidos. Quando você olha hoje, tem igrejas que vivem de eventos. Eu conheço igrejas, principalmente igrejas grandes, que só vivem de movimento, só vivem de evento. É SCC, é JC, é festa de não sei o quê, é não sei o que do refrigerante, é não sei o que da pizza, é não sei o que, um monte de festa, é festa disso, é festa daquilo, é evento disso, é evento daquilo. Quando você vai olhar de perto da igreja, a igreja não tem obra de evangelização, não tem obra de missões, não tem nada disso, só vive de evento. Tem muita igreja assim. Por quê? Perderam a visão. Perderam a visão. Tornou-se um clube social, onde todo mundo quer se entreter, quer entretenimento para si, dentro da igreja. As pessoas querem festa, querem se entreter, querem se relacionar. Pensam que a igreja é para isso. Isso é errado? Não, não é errado. É errado quando isso se torna a prioridade da igreja e a igreja esquece da sua missão principal, que é evangelizar, que é alcançar os perdidos. Aí é que se torna errado. A iniciativa não demorou a fazer missões. Após a dispersão dos crentes de Jerusalém, Filipe desceu a Samaria, onde com poder e ousadia pregava o Cristo ressurreto. As multidões ficavam atentas, ouvindo a mensagem pregada por Filipe e os sinais que ele fazia. Então Filipe foi um dos primeiros a cumprir o mandamento de Jesus, a não ficar só em Jerusalém e ir até Samaria, porque a ordem era em toda a Judéia, que é onde fica Jerusalém,
Samaria e até os confins da terra. Filipe foi um dos primeiros a ir a Samaria. E diz aqui que aconteceu depois da dispersão dos crentes de Jerusalém. Se você ler lá em Atos 8, você vai ver, se eu não me engano, no versículo 2, que diz que os cristãos foram dispersos. Você sabe por que? Você lembra por que eles foram dispersos? O que foi que aconteceu para eles se dispersarem? Quem lembra do texto? Aconteceu um evento, aconteceu uma coisa que fez a igreja se dispersar, sair todo mundo para outras cidades, para outros lugares. Ficou só os apóstolos e talvez umas pouquíssimas pessoas em Jerusalém, mas o resto se debandou. Você lembra o que foi que aconteceu? Estava havendo uma perseguição. Saulo estava, como diz, assolando a igreja, que era Paulo, né? Foi depois da morte de Estevão, começou uma perseguição terrível lá em Jerusalém. E Saulo era um dos que mais perseguia, que é Paulo, né? Saulo não se transformou em Paulo, viu? Só para vocês entenderem, Saulo é o nome dele, se eu não me engano, é no hebraico, e Paulo na língua grega. Então, começou uma perseguição para a igreja, por isso a igreja se dispersou. Sabe, isso me faz pensar, será que é preciso haver uma perseguição para a gente se dispersar? Porque às vezes Deus usa de vários meios. Como Paulo estava pregando quinta-feira, em tudo Deus tem um propósito. Às vezes Deus permite uma perseguição porque a igreja está tão acomodada, dormindo, assim, sem perceber a urgência das coisas, que Deus precisa agir de uma maneira que faça ela acordar. E a perseguição com certeza fez esses irmãos irem além. E hoje a gente vive uma situação bem parecida com essa. Quer ver? Se a gente olhar para a realidade aqui, veja, por exemplo, aqui o Maracanã, nossa realidade. Quantas igrejas evangélicas não tem no Maracanã? Tem pouca igreja aqui? Vocês acham? Aqui tem muita igreja. Aqui é uma igreja em cima da outra. Eu costumo citar o exemplo da Avenida 9. Dê uma olhada na Avenida 9 ali. Em questão de 25 metros ali na Avenida 9, deve ter umas 4 igrejas. Tem a Universal, tem a Assembleia de Deus El Shaddai, se eu não me engano, aí tem Igreja Tempo Sarado, tem uma lá que é Ministério Internacional de Reconciliação, tem a Comunidade Bíblica da Graça um pouquinho antes, ainda tem uma Assembleia de Deus, depois lá em cima tem a Comunidade Igreja Internacional da Graça de Deus, só numa avenida só, e sem falar o Maracanã como um todo. Você vai para o interior do Ceará, para ver se você vê isso no interior do Ceará. Tem cidades no interior do Ceará que praticamente não conhecem a Jesus, praticamente não conhecem a Cristo. E é bem perto de nós, alguns poucos quilômetros de nós, no mesmo estado. Imagine só que contraste. Igrejas que praticamente a porcentagem de cristão é 0. E estão a menos de 100 quilômetros algumas, aqui no Ceará. E aí, isso é um contraste ou não é? O que isso mostra? É uma evidência clara que mostra o quê? Que a gente está acomodado. A gente não quer se dispor a ir para um local distante, onde a gente vai ter privação, onde a gente vai ter dificuldade, onde as coisas são mais difíceis. A igreja não quer pagar esse preço. A igreja não quer ter que sair da sua comodidade. Agora, se começasse uma perseguição aqui, se começasse a perseguir tudo quanto é cristão aqui, ao ponto de você não poder nem sair de casa, praticamente, ter pessoas aqui o tempo todo fiscalizando para, se encontrar um cristão, prender ou matar. Sabe o que aconteceria? Muita gente ia virar refugiado, igual acontece na Síria. Teria que sair da sua cidade para ir para outro lugar. E aí o que muita gente ia fazer? Ia para o interior.
ia para outro estado. E aí o que ia acontecer? O evangelho ia para esses locais. Será que é preciso Deus fazer isso para a gente ir? A vontade de Deus não é ter que agir dessa maneira. Mas às vezes Deus tem que dar uma chaculejada em nós para ver se a gente acorda, né? Em seguida os discípulos chegaram a Antioquia, que conforme veremos, seria conhecida como igreja missionária. De ação em ação, a igreja em Cristo veio a alcançar em apenas uma geração os lugares mais remotos daquela época. Colossenses 1,6 fala isso, de como o evangelho já tinha sido pregado em praticamente todo mundo conhecido daquela época. Em poucos anos, irmãos, questão mais ou menos de 40 anos depois da morte de Cristo, o evangelho chegou a quase todo o mundo conhecido da época ali na Europa e na Ásia. 40 anos. E às vezes a gente tem séculos que a gente está num país e tem áreas naquele país que ainda não conhecem a Jesus. Promoção social. A igreja primitiva encarregava-se de promover os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados. Amorosamente as supria. Se por um lado dava-lhes o pão do céu, por outro não lhes negava o pão que brota da terra. Isso é evangelização integral. Ou seja, a igreja também se preocupava com as necessidades físicas, não só da alma, mas do corpo das pessoas. Nós vemos isso claramente em Atos dos Apóstolos, que as pessoas vendiam até suas propriedades e davam dinheiro para que a igreja repartisse os bens entre aqueles que não possuíam, né? Isso também foi uma característica da igreja naquela época, fazia parte da evangelização. Eles não amavam só a alma das pessoas, né? Amavam a pessoa como um todo, se preocupavam com as necessidades como um todo das pessoas. Ponto 3, Antioquia, igreja missionária. Não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia. Aqueles obreiros anônimos, porém, souberam como edificá-la na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Dentre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Olha só que interessante, dessa igreja de Antioquia. Não foi nem da igreja de Jerusalém. Pelo menos o que se conhece é que os primeiros missionários transculturais, ou seja, partiram para outros povos, outras culturas. Os primeiros saíram de lá, de Antioquia, que já foi uma igreja que começou depois. Não era perto ali de Jerusalém, né, mas veio depois da igreja de Jerusalém. E dela saíram os primeiros missionários. Ponto 1, uma igreja completa. Em Antioquia o ministério era completo. Ali havia profetas e doutores, conforme Atos 13:1. Doutores é a mesma coisa de mestres. Eles souberam como preparar a igreja para evangelizar os gregos, romanos e bárbaros. A obra missionária deve ser nossa prioridade, ou não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão. Esse ponto aqui é interessante, irmãos, que a obra missionária deve ser nossa prioridade. Sabe, é interessante, essa igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé, a gente vai ver aqui mais na frente, para uma viagem missionária em outros locais. É uma visão que toda igreja deveria ter. Às vezes, a gente pensa que Deus não pode fazer isso através de nós, só através de um ministério grande. Será que essa igreja aqui era um ministério grande, como a gente pensa hoje, com muito dinheiro, com muitos recursos? Eu creio que não. Essa igreja era uma igreja até simples, mas era uma igreja cheia do Espírito, andava na direção do Espírito, uma igreja que estava andando conforme a vontade de Deus, que entendeu a vontade de Deus, entendeu o chamado de Deus para a vida de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé se dispuseram e a igreja enviou eles como missionários. Aí eu fico me perguntando, quantas igrejas hoje que enviam missionários? Vocês veem isso comumente por aí? Igrejas enviando missionários? É algo comum? O que vocês acham? O irmão Francisco conhece várias igrejas, né? Quando toca em vários locais. É comum, irmão Francisco, por aí,
as pessoas estarem enviando missionários assim para os países? Poucas igrejas fazem isso. Agora, a gente está vendo um movimento da Assembleia de Deus, está preparando vários missionários numa base missionária aqui em Jerusalém, para inaugurar essas pessoas e fazer missão transcultural. No caso, o missionário Franco, está se preparando, já vai missionar muito tempo, já enviou para a igreja. Eles passam um período de 1 ano e 6 meses se preparando, recebendo instruções e são enviados. O período de 6 meses de consulta. Tem 70 pessoas nessa cidade. Eles estão lá onde a devastação é grande, eles estão lá com o Senhor, já confirmam a creche. Então, o Senhor os adolescentes já estão com carro, mas são poucos. São poucas, né? Era para ter muito mais igrejas fazendo isso, né? A gente fala de Deus, graças a Deus, dá uma aquecimento. Mas as igrejas em geral, a igreja não é só cristã de Jesus, é uma igreja missionária, acabou. Começou a fechar a igreja, começou a ter um monetário para a igreja não investir em pessoas, aí vamos fechar as igrejas. E Deus pegou uma parte do ministério. Porque não faz a coisa que é evangelização, a missão, né? Eu tenho assim, muitos relatórios de pessoas que conheceram Voltas Abertas, que a gente viveu mais de pessoas que têm dado a vida também pela causa do Evangelho. Mas a gente pode olhar uma religião das pessoas não voltaram mais para o primeiro amor. Quando aceita Jesus, era aquele fogo. Aí, isso aqui é muito importante, isso aqui é adequado, porque a igreja está ainda crescendo. A igreja precisa ter uma visão missionária. Por quê? Porque é a ordem de Jesus. Vão até os confins da terra. Ou seja, vocês têm que chegar o mais longe possível onde tiver o ser humano, vocês têm que ir lá. E a gente não pode ficar simplesmente transferindo a responsabilidade para outras pessoas e dizer, não, deixa os outros fazer. Nós podemos fazer também. Eu creio que essa igreja pode ser uma igreja que envia missionários, só depende de nós. Você vê que nós estamos passando, porque nós estamos entrando dentro do foco de querer abrir vários implantar a igreja para ir em busca dos perdidos. Você vê a atividade que nós estamos encontrando, e falta o quê? Falta mais integração na igreja, uma oração, uma determinação. Mas não fazer isso de cara lavada. Pois é, para poder enviar missionário, é um trabalho que você tem que começar com muita oração, consagração a Deus. A igreja, ela tem que realmente ficar no centro da vontade de Deus, andando ali, para que Deus comece a se mover na própria igreja, para que a igreja possa ir além, né? Porque nós não podemos ir além se a gente mesmo não estiver andando no centro da vontade de Deus. Aí eles colocaram uma proposta essa semana, eu vou agora vim para lá, né, para ajudar. Aí nós colocamos esse propósito. E o José volta ali na avenida, rapaz, fizeram umas praças, a pessoa tem tanta gente, tá? Aí eles focaram, vamos fazer uma experiência, quando foi ontem eles compraram os nomes todos. 10 horas de experiência, só para ver o papai, foi uma vez. Mais de 20 pessoas aceitaram a Jesus. E, rapaz, você tem que ir. Se a igreja está orando por esse objetivo, eles estavam com sede de fazer isso, colocar dentro de Deus como eles. Não é difícil você chegar para uma pessoa, orar uma pessoa e oferecer Jesus para ele, uma palavra. O que está ali é um conduto, uma zona de conforto muito grande. Ele não quer sair de casa, porque tem um jornal nacional, tem não sei o que, tem outras coisas que são super, né? Enquanto tem pessoas que estão lá, estão buscando uma alegria, mas a alegria maior não tem dentro de Deus, que é Deus, que é o Senhor e o Espírito Santo. É verdade. Foi muito interessante isso, eu fiquei porque ela ligou para mim, vou ligar para o papai que eu quero estar alegre. Ligou mais de 10 horas. Quer dizer, olha, a missão, essa missão é nossa, essa missão de ir em busca das almas é nossa. Jesus nos veio aqui, nos ensinou, deixou mais luz para aí ele vai ser que nós estamos fazendo aqui.
sempre sabe que Deus quer a gente trabalhar bem, mas nós temos que nos dispor. Exatamente. A nossa missão nós temos que fazer. A Deus já fez, já nos ensinou. Agora é a nossa missão de colocar em prática. Deus queria alcançar várias outras nações e povos através daquela igreja. Aí o que foi que aconteceu? Deus encontrou na igreja de Antioquia uma igreja que orava, que estava buscando a Deus. Aí encontrou homens lá dispostos a ir, Saulo e Barnabé. Por isso que Deus enviou através. Vontade, né? Exatamente. Vontade, né? Exatamente. Levantou-se naquela época. É verdade. Então Deus, quando encontra um coração voluntário, uma pessoa que quer, uma igreja que busca, pessoas que estão dispostas a ir, Deus, ele trabalha e envia. E veja a bênção que foi. A partir, vamos ver aqui o ponto 2, é uma igreja missionária. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, então olha o que estava acontecendo. Eles oravam, jejuavam e serviam ao Senhor. Era uma igreja que se consagrava, buscava. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a igreja estava se consagrando a Deus, buscando. O Espírito visita a igreja e diz: olha, eu tenho chamado Paulo e Barnabé, separem eles aí, consagrem eles e enviem para a obra que eu tenho para eles. Aí a igreja ouve a voz de Deus, os irmãos tinham chamado, a igreja vai e envia. É assim que acontece. Só depende da gente, irmãos. De imediato o ministério local impôs as mãos sobre os novos missionários, despedindo sob os cuidados do Senhor. A partir daquele momento, a igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. Veja o que Deus fez através de Paulo e Barnabé. Por causa de uma igreja que se dispôs ali a ouvir a voz de Deus, de dois irmãos só que se dispuseram a ouvir o chamado, Deus envia eles e veja o que Deus fez, irmãos. 3 viagens missionárias abençoadas, várias cidades ali que foram alcançadas, o evangelho foi implantado em vários locais. Praticamente esses irmãos fizeram grande parte do trabalho missionário daquela época, da igreja. É claro que existiam outras pessoas também evangelizando, mas eles foram muito usados por Deus, principalmente para romper a barreira que existia entre judeus e gentios, que a igreja ainda queria se focar mais assim nos judeus. E Paulo e Barnabé, Paulo recebeu o chamado para ser apóstolo dos gentios, e Deus quebrou essa barreira principalmente através dele, e junto com Barnabé foram e fizeram essa evangelização. E Deus pode fazer isso. Mesmo aqui um dia essa igreja pode vir a ser assim, só depende de cada um de nós. De cada um de nós. Existem igrejas aqui em Fortaleza que enviam missionários. Tem uma Assembleia de Deus ali em Fortaleza que enviou missionários lá para Senegal. Eu conheço até a missionária que foi enviada para lá. Eu conheci ela no local onde eu estudava. O Marco e a Priscila estão lá no Senegal, fazendo um trabalho lindo lá. Um local onde não tinha igreja, praticamente não tinha evangelho nenhum, estão fazendo um trabalho lá com crianças, implantando igreja. E saíram daqui de Fortaleza. A igreja pode fazer isso. Nós temos aí muitos locais para alcançar. Muitos locais. Como eu disse para vocês, o Ceará é carente, o próprio Ceará é carente. Vamos para a conclusão. A missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que no poder e na virtude do Espírito Santo alcancemos os confins da terra. Um detalhe importantíssimo que eu não citei para vocês, que vale a pena lembrar. Quando os discípulos ouviram de Jesus que ele ia derramar poder para poder enviar eles, o que foi que eles fizeram? Voltaram para o cenáculo e ficaram em oração constante, em súplicas, orando a Deus. Eles sabiam da promessa que Deus tinha, mas o que foi que eles fizeram? Foram ficar acomodados na casa deles, de cara para cima, sem fazer nada? Não. Eles foram buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus para receber aquilo que Deus tinha prometido para eles. Nós temos também essa mesma promessa de ter o revestimento de poder, de ser capacitado por Deus
e ir para aí evangelizar. Só que o que acontece? A gente não está fazendo como eles, buscando, orando, suplicando até receber. Eu vou contar uma coisa que aconteceu logo quando eu me converti. Eu vim para cá em 2002. Aí a nova moto ia ser atestada. Aí foi quando veio o pastor Fernando, ele chegou aí, um homem que orava muito, e nós começamos a buscar. Ele falou, mas assim, eu orava, nós começamos a buscar, os cursos salvar. Os cultos ficaram tão tremendos que quando terminava o culto, a unção estava ali, uma vez assim, olha, quem quiser ir para sua casa, lá, mas a unção dele está aqui, quem quiser permanecer, ele ficava ali quase 40 minutos, uma hora na frente. Quer dizer, isso é maravilhoso. As pessoas hoje olham nós, obrigados, Desesperado olhando para o relógio. Quer dizer, aquela coisa do primeiro amor, né? A gente tem que comprar isso. Tem que comprar realmente com Deus. Tem um canto que diz assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou retornar ao caminho e ver as primeiras obras, Senhor. Aí diz, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Eu tenho que voltar nada aqui. É lindo esse louvor. É uma puxa. É verdade. Isso aí que o senhor falou é interessante, né? Não é que a gente. Não é tipo assim que vamos todo culto agora passar do horário, mas às vezes as pessoas se desesperam demais de sair da presença de Deus. Parece que há uma vontade assim de voltar logo às suas atividades normais e sair da igreja logo. Um desespero assim. Não sei se a pessoa é disciplinada com essas coisas, que quando assim, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Eu nunca perdi um culto. Eu tenho um prazer de batalhar nesse sistema. Eu tive uma hora na igreja, porque eu sinto prazer em fazer isso. E quando eu não posso deve me dar bem, eu passo o culto em casa, lá para falar, mas eu disciplina contra isso. Eu disciplino tanto quanto isso como a orar. Eu não penso que ninguém tem me estimulando a orar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou buscar a Deus, dar para a porta, lá na madrugada, incomodado pelo próximo indivíduo, eu sei exatamente o que é que eu vou interceder. Quer dizer, se você não tiver em sintonia com Deus, é questão de tempo você tem que agilizar. Porque vem coisas aos olhos da gente que são muito importantes e a gente esquece das coisas diminutas que são mais eficientes do que todas essas. É verdade. E quando a gente precisa dessa disciplina mesmo, de buscar a Deus, né? Constantemente. Não aceitar se esfriar, não aceitar a apatia como se fosse normal, não. Eu estava me lembrando de um episódio, só para a gente terminar aqui, um episódio que aconteceu comigo na igreja presbiteriana, igreja tradicional, que não costuma buscar muito o Espírito Santo, né, o poder do Espírito. Mas teve uma vez que o pastor lá chamou uns pastores do Maranhão, eu contei isso até no grupo familiar, acho que foi. Os pastores afifados mesmo, irmão. Eu achava que esses homens, quando começavam a louvar e a pregar, a gente já tinha vontade de chorar. Eu não conseguia entender o que era aquilo, era uma coisa impressionante. Já dava vontade de você começar a chorar logo. Quando os homens começavam a pregar e a louvar, era uma coisa incrível. Nesse dia que eles foram, o culto era para terminar 9 horas, terminou 10h30 da noite. Ninguém nem se preocupou com o horário de ir para casa. Tamanha era a opção de Deus, o mover de Deus assim no meio da igreja, as pessoas chorando, se quebrantando e Deus falando assim através da mensagem, no louvor. Irmãos, é algo maravilhoso demais. Quando Deus está realmente visitando assim a igreja, operando, a gente não tem nem pressa de sair da presença de Deus. É algo que a gente vê comumente nos avivamentos, acontece isso. Eu li uma história que quando estava tendo um avivamento em uma determinada cidade, era culto 24 horas por dia. A igreja não fechava. Por quê? Porque toda hora tinha gente na igreja. Era uns saindo e outros entrando, mas era culto 24 horas. Até de madrugada. Tinha gente orando, buscando a Deus lá o tempo todo. O povo não queria nem ir para casa. E ninguém estava obrigando eles, não. Ninguém foi que estabeleceu assim na igreja, vamos fazer um culto aqui de 24 horas. Venha todo mundo. Não. As portas da igreja estavam abertas porque o pessoal queria entrar e não queria sair lá de dentro buscando a Deus, orando.
e adorando e ouvindo mensagem e gente se convertendo. Era assim que acontecia muitas vezes. Quando Deus está operando, é assim. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Pense nisto. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Então, que esse seja um objetivo na nossa vida, a gente faça disso uma meta e busque viver isso, né? Queira viver isso para as nossas vidas. Amém? Vamos orar.